Capítulo 33. Gatewais. Permanecendo parado na sala vazia dentro da casa de Vazen, Zorian olhou tristemente para o respingo de lama verde na frente dele que estava atualmente comendo no chão com um chiado audível. Dificilmente se poderia dizer que, há pouco tempo, o lodo ácido à sua frente costumava ser uma pilha de documentos importantes armazenados no cofre de Vazen. O comerciante realmente não queria que ninguém desse uma olhada nelas. A operação começou bem. Tudo começou bem. Não vendo o sentido de reinventar a roda, Zorian usou seu método passado de entrar na casa de Vazen e começou a desmontar as proteções do cofre. Além da já conhecida armadilha de explosão, ele também encontrou uma armadilha para o sono, que pretendia deixar inconscientes os possíveis ladrões no momento em que tocaram no cofre. Desabilitou as duas armadilhas e, não tendo encontrado mais feitiços para proteger o cofre, tentou imediatamente remover os documentos. Ele prontamente acionou um mecanismo mecânico que despejou algum tipo de mistura ácida poderosa sobre o conteúdo do cofre. A boa notícia foi que ele conseguiu evitar colocar qualquer pedaço de papel em suas mãos, considerando o que as coisas estavam fazendo no chão no momento. Provavelmente teria comido por seus ossos antes que ele conseguisse tirá-lo dele. A má notícia era que ele não salvou nenhum conteúdo do cofre antes que o lixo o arruinasse. Ele conseguiu levitar o conteúdo do cofre, sim. Mas a lama era quase como cola na maneira como se agarrava aos papéis. Ele foi incapaz de separá-lo dos documentos sobreviventes antes de comer todos eles e então continuou feliz a dissolver o chão embaixo deles. Ele estremeceu. Ele estava muito feliz por conseguir arrancar as mãos a não tempo de evitar colocar essas coisas nelas. Mais uma vez, Zorian foi forçado a deixar o lugar de Vazen de mãos vazias. Ele ficou extremamente tentado a manipular todo o lugar para explodir na cara de Vazen no momento em que ele voltou para casa, como vingança, mas isso seria mesquinho e estúpido. Um assassinato de um homem tão influente atrairia muita atenção, além de Alan Wake provavelmente está prestando muita atenção ao homem. E ele tentou roubar o homem, afinal, então ele não tinha o direito de ficar particularmente indignado. Ainda assim, Zorian agora estava absolutamente certo de que Vazen estava envolvido em algumas coisas muito obscuras, e ele não estava falando sobre fraude fiscal ou espionagem industrial. Não havia como Vazen equipar seu cofre para destruir coisas como contratos comerciais e projetos de produção em caso de descoberta. A enorme quantidade de dinheiro que ele perdeu fazendo isso deve ter sido exorbitante. Tinha que haver algo mais lá entre aqueles papéis. Algo incrivelmente ilegal e incriminador. Ponto de Vazen preferir perder tudo a ser descoberto com ele. Ele definitivamente voltaria no próximo reinício. Talvez as más ações do homem não tenham relação com os invasores de Ibazan que perseguiam Soria ou o grupo que atacava magos de alma em torno de Knezov Veri, mas de alguma forma Zorian duvidava disso. Não lhe custou nada para verificar, em qualquer caso. Bem, a menos que Vazen tivesse surpresas ainda mais horríveis esperando por ele. Ele deveria superar a segunda camada de suas defesas. Da próxima vez ele estava trazendo uma vara de 3 metros com ele, porque não havia mais como ele colocar as mãos naquele cofre. No dia seguinte à sobrevivência da emboscada fracassada do lado de fora do templo de Alanik, Zorian chegou à sua próxima sessão de meditação, sentindo-se um pouco apreensivo. E não apenas sobre a possibilidade de outra emboscada. Ele não gostou dos olhares que Alanik estava dando a ele quando dava sua declaração e Zorian estava preocupado com o que isso significava para ele. No entanto, a lição daquele dia tinha sido totalmente insignificante. Não houve uma segunda emboscada, e Alanik não deu nenhuma indicação de que estava chateado ou desconfiado dele. Assim, ele tirou isso da cabeça e decidiu seguir o exemplo de Alanik, continuando como se nada tivesse acontecido. Agora, 3 dias depois, Zorian podia dizer com segurança que aquilo havia sido um erro. Ser arrastado para o pátio do templo para um teste de suas habilidades de combate soou desconfiado como punição para seus ouvidos. Comum à parte, porque um templo tinha uma arena de batalha em seu pátio, em vez de um belo jardim tranquilo ou algo assim. Entre isso e as masmorras no porão, ele estava começando a ficar realmente duvidoso sobre as credenciais espirituais desse edifício. Não que eu não aprecie a sua ajuda em reforçar minhas modestas capacidades de combate, mas deveríamos realmente nos concentrar em fazer minha visão interior da alma funcionar, disse Zorian, mexendo-se desconfortavelmente no lugar. Você me disse que essa habilidade requer um foco total de mim para dominar corretamente.
Alanik simplesmente continuou olhando para ele, silencioso e impassível, do seu canto da arena. E então ele gesticulou com sua equipe em Zurian e jogou uma bola de fogo nele. Zurian não ficou surpreso com o ataque. Ele esperava algo assim, para ser honesto. O que o fez dar uma volta foi que ele escolheu aquele feitiço em particular para iniciar o combate. Bola de fogo não era algo que você jogava em um mago júnior para testá-los, era muito letal para isso. Mesmo um atrofiado era capaz de matar um humano com um golpe direto, e um feitiço de escudo regular não podia proteger contra ele. Por mais poderoso que fosse, ainda era apenas um disco de força na frente do lançador. A esfera em expansão de energia ardente fluía ao redor dele e envolvia o lançador atrás dele. O choque durou apenas um momento, no entanto, e então ele imediatamente ergueu uma cúpula de força em torno de si, não apenas um escudo, mas uma égide completa que o protegeu de todos os lados ao mesmo tempo. A bola de fogo atingiu a cúpula pouco tempo depois, e a visão de Zurian foi, momentaneamente apagada por uma manta de fogo. Quando o fogo se apagou, ele se viu diante de Alanik novamente. O padre tão silencioso e imóvel como jamais estivera. Sua apreensão pela situação caiu um pouco. A bola de fogo tinha sido muito fraca. Ele sabia que um dos magos aposentados que ajudara em suas andanças sem rumo antes de sua chegada a Kniazov o havia ensinado a obter feedback de seus feitiços defensivos, e sua égide se mantinha forte contra um feitiço que deveria ter tributado isso. Seu limite. Zurian tinha certeza de que o homem à sua frente poderia ter feito muito melhor do que isso, se ele quisesse. O fato de ele não ter seguido imediatamente sua bola de fogo com algo para acabar com ele forçou a ideia de que isso realmente era algum tipo de teste. Um teste muito confuso e perigoso, mas ele estava meio acostumado a essas coisas neste momento. Ele enviou um único míssil mágico em direção a Alanik. Ele podia ver o homem zombar quando ele preguiçosamente levantou o braço para bloquear o ataque insignificante, e reprimiu um sorriso. Embora parecesse um feitiço de míssil mágico, o projétil era tudo menos, não se chocou tanto com as coisas como explodiu em uma onda esférica de força, muito parecido com uma bola de fogo que usava força em vez de fogo. Uma bola de força, se você quiser. Alanik quase certamente usará um escudo regular em vez de uma égide completa contra um míssil mágico insignificante, e então a bola de força irá ao espaço na frente de Alanik. De repente se debruçou e cintilou, e a bola de força de Zurian piscou rapidamente para existir. Uma onda dissipadora de algum tipo, se ele adivinhou corretamente. Droga! Então Alanik decidiu que era sua vez novamente. E Zurian estava muito ocupado esquivando raios de fogo e raios de incineração para se concentrar em maldições internas. Zurian aprendeu rapidamente que Alanik amava feitiços de fogo. Mesmo depois de Zurian ter mudado de escudos de uso geral para variantes projetadas especificamente para disparar magias de fogo à custa do desempenho contra outros tipos de danos, ele persistiu em usá-los. Depois de sua enxurrada inicial de projéteis fracos e rápidos, vários projéteis de fogo falharam em dominar Zurian. Ele passou a tentar enrolá-lo com gigantescas esferas de fogo lentas que não explodiam e simplesmente tentavam envolvê-lo em suas chamas. Depois que Zurian conseguiu dissipá-los, ele respondeu com mais bolas de fogo, e desta vez não estava se segurando. Zurian tentou contra-atacar sempre que viu uma abertura, mas todos os seus ataques foram neutralizados com facilidade desdenhosa. Tentando levantar poeira e outros obstáculos à visibilidade falharam, porque Alanik poderia, de alguma forma, fazer com que uma rajada de vento dispersasse tais ataques para longe dele sem fazer um único gesto ou se exercitar visivelmente. Os itens eram inúteis porque ele podia lançar telecineticamente todos os projéteis para longe dele com um simples gesto de varredura, e quaisquer projéteis mágicos eram bloqueados, interceptados ou dissipados. Mesmo depois que Zurian começou a lançar projéteis em trajetórias complicadas parabólicas, em zigue-zague ou em espiral, o padre parecia não ter problemas para rastreá-los e responder. Finalmente, Zurian estava quase sem mana e decidiu sair com um estrondo. Ele colocou a maior parte de sua mana restante em um raio de força que ele prontamente disparou no rosto de Alanik. O ataque teria matado o padre se ele estivesse realmente conectado, embora Zurian soubesse que nunca iria se conectar. Com certeza, o homem simplesmente deu um passo para o lado e Zurian caiu no chão, exausto, com os braços levantados em sinal de rendição. Eu desisto, ele ofegou. Qualquer que seja o ponto que você queira me mostrar,
Você o fez. Embora se isso fosse tudo por uma questão de me mostrar que eu não sou o maior peixe do lago, você não precisa se preocupar. Eu estou bem ciente de como eu estaria ferrado em um confronto com um mago de batalha veterano. A questão era ver quanto tempo levaria antes de você começar a recorrer a movimentos letais, disse Alanik, caminhando até ele e oferecendo-lhe uma mão. Zorian discutiu internamente os méritos de lançar o feitiço chocante e eletrocutar o idiota, mas no final decidiu ser um homem maior e simplesmente aceitou sua ajuda para se levantar. Provavelmente não teria funcionado. Estou um pouco decepcionado que demorou até que você estivesse em suas últimas pernas para dar o golpe fatal. Oh, foda-se, Alanik, disse Zorian. Que tipo de idiota tenta matar seu oponente em uma briga de merda? Vocês? Alanik tentou, um sorriso dançando nos lábios. Você tentou me matar no final, não é? Isso é. Eu sabia que não havia chance de realmente ter sucesso. Sim, e eu tenho certeza que você percebeu isso 1 ou 2 minutos no teste. Você deveria ter parado de se segurar naquele momento, ou pelo menos seguiu minha liderança em um nível aceitável de força. Na verdade, vamos focar nessa questão, disse Zorian. E se você tivesse acabado me matando? Alguns desses feitiços com os quais você tentou me acertar teriam me colocado em um hospital por meses se eu não os tivesse curtido. Possivelmente me mate imediatamente. As habilidades que usei para sobreviver ao seu teste não são algo que você tinha o direito de esperar de mim. Eu posso controlar o que meus fogos queimam, disse Alanik com naturalidade. Zorian estava honestamente perplexo com isso. Esse tipo de coisa era possível. Eu também tenho um artefato divino que pode curar qualquer queimadura, desde que a vítima ainda esteja viva. Independentemente de como as coisas pareciam, você estava em muito pouco perigo. Ainda assim, você claramente pensou que eu estava sendo excessivamente agressivo e você ainda se conteve contra mim. Esse tipo de hesitação matará você algum dia. Como quase aconteceu há alguns dias. Eu sabia que isso era sobre aqueles fuzileiros que desabilitei, Zorian murmurou. Sim. Desativado, eles tentaram te matar, com uma emboscada, e você se esforçou para simplesmente nocauteá-los. A ser misericordioso e ser burro. Você tem certeza de que é padre? Resmungou Zorian. Um padre guerreiro, Alanik esclareceu. Nem toda ordem religiosa é sobre paz e perdão. E mesmo aqueles que geralmente fazem exceções para autodefesa, na prática, se não na teoria. Tudo bem, é justo, Zorian admitiu. Mas por que você se importa? Por que isso é tão perturbador para você? Essa é uma pergunta estúpida. Não quero que você morra, é por isso. Zorian fez uma pausa, momentaneamente perplexo por uma resposta. O que diabos isso significava? Ele realmente desejava que Alanik não fosse tão ilegível à sua empatia. Olha, eu vou ser sincero com você, eu realmente não estava sendo misericordioso. Você está interpretando mal a coisa toda. Eu simplesmente os ataquei da melhor maneira que tinha disponível. Por favor, Alanik zombou. Eu sei muito bem como seria difícil derrubar um grupo tão grande de forma não letal. Você realmente espera que eu acredite que esse era o método de ataque menos perigoso para você que você tinha disponível? Bem, sim, disse Zorian. Acho que ajudaria saber que sou um mago mental natural. Sinto todas as mentes ao meu redor, independentemente dos obstáculos físicos ou da linha de visão, e posso lançar um ataque mental bruto contra elas, se assim o desejar. Usando isso, eu poderia derrubá-los fora do campo de tiro, antes que pudessem identificar minha posição. Na verdade, matá-los implicaria entrar no alcance de ataque deles para que eu pudesse lançar algo mais mortal contra eles. O que eu achei bastante suicida na época. Alanik lançou-lhe um olhar curioso. Uma habilidade interessante. Observo que nem todos os atacantes haviam sido desativados quando a força-tarefa da guilda chegou. Você simplesmente não teve tempo de passar por todos eles ou... É um ataque fraco, disse Zorian. Não é difícil resistir. Alanik assentiu. Zorian esperava que o padre não questionasse sobre a mecânica exata de sua habilidade, pois não tinha certeza se conseguiria enganar o homem de forma convincente. Felizmente, não parecia que ele iria insistir no assunto no momento. O que você teria feito se nenhum reforço tivesse chegado? Alanik perguntou. Tentei atraí-los para um campo minado. Zorian encolheu os ombros. Então sim.
Eu estava totalmente preparado para explodi-los em pedacinhos se continuassem a me perseguir. Há muitas coisas das quais você pode me acusar, mas ser misericordioso e suicida não é uma delas. Você não precisa se preocupar comigo. Não tenho tanta certeza disso, Alan Nick reclamou. Mas parece que te julguei um pouco mal. Caminhe comigo. Alan Nick voltou para o templo e Zorian seguiu. Ele logo se viu, sentado em uma pequena cozinha que nunca tinha visto antes, embora isso não significasse muito. Ele nunca havia realmente explorado o local, com medo de atrair a ira de Alan Nick se pisasse em algum santuário privado que pessoas que não fossem do clero supostamente nunca testemunhariam. A maioria dos templos tinha pelo menos alguns deles, até onde Zorian sabia. Mal entendidos à parte, o teste foi bastante real, disse Alan Nick assim que se sentaram. Eu realmente queria ver do que você era capaz em termos de combate. É? Perguntou Zorian curiosamente. Você é melhor do que eu pensava que seria, disse Alan Nick. Zorian elogiou o elogio. Alan Nick não parecia o tipo de mãe que levava a sério. Mas está claro para mim que você não é uma lenda. Estimo que suas reservas naturais de mana são na média, na melhor das hipóteses, talvez até abaixo da média, e seus feitiços têm a sensação de um mago que praticou muito, e não de um iniciante talentoso. Zorian fez uma careta, seu orgulho anterior esquecido. Um mago tão jovem quanto você não deveria ter experiência em lutar tanto assim, continuou Alan Nick. Eu suspeitava disso há um tempo e agora tenho certeza. Você não é um graduado recente que está indo para uma rodada de peregrinação antes de se estabelecer. Ou um mago viajante que tropeçou em algo bem acima de sua cabeça. Você é alguém que procura ativamente por problemas. Estava procurando problemas por um tempo agora. Zorian não disse nada. Ele estava prestes a afirmar que eram os problemas que o procuravam, não o contrário. Mas quando ele realmente pensava sobre isso não era verdade no momento. Ele realmente estava procurando problemas agora. Esse era um dos seus principais objetivos em Knesovdveri. Ele tinha uma boa razão para isso, mas ainda assim. Eu não vou pedir para você me dizer quem você é. As pessoas que começam a brigar tão jovens quanto você devem ter começado a ficar tão boas quanto você são geralmente não são do tipo que confia. Você nunca me disse, e sinceramente não tenho motivos para insistir nesse aspecto. Não, o que eu quero saber é qual é o seu objetivo imediato. Não acredito que você tenha tropeçado no encontro de Lucca com os javalis acidentalmente, ou que o marcador da alma estampado na sua alma esteja realmente desconectado dos inimigos atrás de nossas cabeças. Considerando o quão útil eu e Lucca temos sido para você nessas últimas semanas, acredito que nós dois merecemos um pouco mais de honestidade sua. O que realmente está acontecendo aqui, Zorian? Independentemente do que você possa pensar, minhas razões para vir aqui foram exatamente como eu lhes disse, disse Zorian. Eu realmente fui pego na sequência de um feitiço de alma. Eu realmente vim para Lucavi, por extensão, você, porque queria entender o que havia acontecido comigo. Nenhuma daquelas eram falsificações. Mas, sim, Alan Nick solicitado. Eu havia feito algumas pesquisas sobre as pessoas por trás do meu ataque, o ataque original que resultou no marcador da minha alma, e descobri algumas coisas bem pesadas. Eles estão conectados à liderança de Soria de alguma forma e têm links para o ramo local do culto ao dragão. Tanto quanto eu posso ver, eles são de origem Ibazan. Uma das razões que eu tinha para vir aqui, além de procurar sua ajuda, era que eu queria sair do território deles. E você acha que nossos atacantes pertencem a esse grupo? Supôs Alan Nick. Considerando o tamanho e a organização do grupo Ibazan, não me surpreenderia se eles tivessem algum tipo de filial aqui. E o fato de ambos os grupos fazerem uso de mortos-vivos e magia da alma é meio indicativo para os meus olhos. Mas na verdade não tenho nenhuma prova e estou longe de ter certeza. Zorian não estava confortável em compartilhar tudo com Alan Nick. Por exemplo, contar a ele sobre a invasão ou a trama primordial de convocação estava fora de questão, pois Alan Nick sem dúvida insistiria em notificar as autoridades de Soria sobre isso e que poderia alertar Rede Robe sobre o paradeiro de Zorian. No entanto, ele contou sobre muitas outras coisas, como os outros desaparecimentos na área. Sua própria investigação sobre eles havia praticamente parado no momento, então ele tinha pouco a perder contando sobre eles neste momento. Depois de várias horas exaustivas, Alan Nick praticamente o jogou para fora do templo, alegando que ele tinha que pensar nas coisas. Zorian estava feliz por isso,
pois estava completamente cansado de toda a conversa a essa altura. Mesmo que houvesse uma boa chance de Alan Nick não querer ter nada a ver com ele amanhã. Bem, mesmo que o homem se recusasse a vê-lo depois disso, sempre haveria o próximo reinício. De qualquer maneira, não restava muito tempo nessa reinicialização. Zurian estava afixando um braço esquerdo no golem de madeira que estava construindo quando uma mente humana apareceu de repente em seu quarto. Ele gostaria de dizer que reagiu imediata e decisivamente, mas a verdade é que ele ficou momentaneamente paralisado de surpresa e medo, passou vários momentos procurando uma resposta e depois percebeu que seu misterioso atacante era na verdade Elanico. Ele olhou furioso para o padre que acabara de se teletransportar para seu quarto sem aviso, tentando incendiá-lo com os olhos. Infelizmente, essa habilidade não era uma das coisas em seu repertório, e Elanico ficou completamente imperturbável diante de seu olhar. Nota para si mesmo: encontre um feitiço que permita definir o que quer que esteja olhando. O que diabos você pensa que está fazendo? Alanik? Zurian estalou. Eu poderia ter atirado em você se não tivesse percebido quem você era a tempo. Alanik olhou para o rifle semi-desmontado na cama de Zurian e levantou uma sobrancelha para ele. Bem, não com isso, obviamente, murmurou Zurian. Você não apareceu para a aula da noite, disse Alanik com desaprovação. Eu achei prudente checar você. Eu pensei que deveria lhe dar um tempo, disse Zurian defensivamente. Você parecia muito irritado ontem. Fiquei perturbado, sem raiva, disse Alanik. Eu precisava de um tempo para pensar. Se eu quisesse que você pulasse sua lição, eu teria dito isso. Ele olhou para o golem pela metade e ergueu a sobrancelha para Zurian. Uma curiosa escolha de materiais para um golem. É um protótipo, disse Zurian. Eu não espero muito do meu primeiro golem, então eu queria conseguir algo barato e fácil de trabalhar. Alanik balançou a cabeça. Isso realmente não importa. Suponho que posso lhe dar um dia de folga das aulas por um dia. Diga-me, porém. Há mais alguma coisa que você esqueceu de mencionar para mim ontem? Não realmente, não, disse Zurian. Nada, exceto as coisas que ele propositadamente guardara para si mesmo. Embora eu queira fazer uma pergunta, se eu puder. Como especialista em magia da alma, você acha que é possível matar uma alma? Não, disse Alanik imediatamente. Que tipo de pergunta é essa? Preciso ler suas passagens do livro de Ezequiel novamente. Não. Zurian protestou. Não, isso não será necessário. Sim, eu sei que é o que dizem os livros, mas... O necromante de quem te falei, aquele que matou meus informantes. Alanik assentiu, indicando que sabia do que Zurian estava falando. Na verdade, ele não sabia metade disso. Por um lado, Zurian nunca havia explicado ao padre que aqueles informantes eram aranhas gigantes falantes. Ainda assim, Zurian havia contado o suficiente da história para Alanik seguir adiante. Ele alegou ter feito mais do que apenas matá-los. Ele disse que matou suas próprias almas para garantir que nunca mais voltariam. Um orgulho vazio. Ele só estava tentando desmoralizá-lo, zombou Alanik. Almas são inabaláveis. É corrupto, certamente, mas você não pode destruí-los. Mesmo se ele tivesse efetivamente tempo ilimitado para descobrir alguma coisa. Zurian pressionou. Ele mencionou que passou décadas dentro de um campo de dilatação do tempo enquanto estava reclamando de mim. Os necromantes tentam destruir uma alma há um milênio sem muita sorte, disse Alanik. Encontrar uma maneira de abrir o núcleo indestrutível da alma para ver o que os faz funcionar e se pode ser manipulado e duplicado tem sido o objetivo de muitos necromantes ao longo dos tempos. E muitos desses necromantes passaram séculos perseguindo seu terrível trabalho com um pouco respeito à moralidade ou pena das pessoas com quem experimentaram. Sinceramente, duvido que esse mago possa fazer o que falharam 1000 anos de tradição necromântica apenas porque ele passou alguns meses em uma câmara de dilatação do tempo. Desde que ele tenha feito uso dessas instalações, é claro. Pessoalmente, acho muito mais provável que ele esteja inventando as coisas. E se for mais do que apenas meses? Embora. Zurian pressionou. Anos, até décadas. Você quer dizer como aquele velho idiota sobre Black Rose que várias organizações supostamente têm? Perguntou Alanik. Esses rumores são quase certamente falsos. Eles não são impossíveis em teoria, mas muito mais difíceis do que parecem na prática. A logística das câmaras de dilatação do tempo é muito complexa e requer mais do que apenas capacidade para acelerar a passagem do tempo em uma área.
E isso é especialmente verdadeiro para coisas como experimentos necromânticos, que exigem um fluxo constante de vítimas para servir como sujeitos do experimento. A menos que seu necromante ostentador tenha acesso a algo como o soberano portão, suas reivindicações são risíveis. Portão soberano? Perguntou Zorian. Nunca ouviu falar dessa história? Perguntou Alanik. Zorian balançou a cabeça negativamente. Bem, você pelo menos sabe quem foi Shutur Taran Yokush? Como eu não poderia? Zorian fez uma careta. Meu professor de história nos fez memorizar os 3 primeiros capítulos de As 13 Cidades de Salau de Kuan. Esse seria o último rei de Icus, sim. O homem que conquistou todas as cidades do estado ao redor do rio Humano e Rie, criou o Império Icosian. O que ele tem a ver com alguma coisa? O Sovereign-Gat é um artefato que supostamente remonta à sua época, disse Alanik. Como muitos grandes governantes, Shutur Tarana tem muitas histórias fantásticas e reivindicações grandiosas associadas a ele, e essa em particular afirma que ele fez ou encontrou uma porta para outro mundo. Tendo descoberto que ele não envelheceu de todo, ele passou 11 vidas lá, aprendendo seus segredos e aprimorando suas habilidades. Eventualmente, ele ficou com saudades de casa e decidiu voltar para casa. Uma vez que ele voltou ao seu mundo, no entanto, ele encontrou as portas para sempre barradas para ele. Ele guardou o Sovereign-Gat em seu cofre real, lá para guardar um digno sucessor que repetisse seu feito e levaria o Império a uma nova era com a sabedoria adquirida do outro lado. Ou, bem, ressuscite-o. Já que está completamente morto neste momento. Uma história interessante, disse Zorian. Mas provavelmente apenas isso, uma história, disse Alanik. Provavelmente teria ficado meio esquecido em algum tomo em decomposição como um dos muitos contos obscuros que cercam o primeiro imperador, mas a família real de Eldemar gosta muito dele, já que eles alegam ter o portão soberano em sua posse. Oh! Sim, embora com toda a honestidade eu não seja a melhor pessoa para perguntar sobre esse tópico. Pessoalmente, acho que tudo isso é uma bobagem fabricada que os membros da realeza de Eldemar pensaram em se dar alguma legitimidade adicional. Eles nunca mencionaram o portal ou qualquer outro artefato icosiano que, aparentemente tinham até terem suas ambições e reputação frustradas nas guerras da Alaska. Eles provavelmente acabaram de roubar um dos portões Bakura de algum lugar e estão tentando passar por ele como um artefato icosiano genuíno com histórias fantasiosas. Você provavelmente deve encontrar um historiador real para uma discussão adequada sobre o assunto. Justo, disse Zorian. Eu só estava curioso. Mas o que são os portões de Bakura? Também é algo que você deve perguntar a um historiador, disse Alanik. Simplificando, eles são algum tipo de rede de teletransporte antiga que antecede a civilização icosiana por uma margem justa. Ninguém sabe muito sobre os Bakura, já que eles deixaram apenas sua rede de portões e alguns outros artefatos para trás, mas seu alcance era vasto. Os portões podem ser encontrados em todo o Miazina, Altazia até Blantyre. Infelizmente, a arte de realmente ativar os portões foi perdida para as areias do tempo. Ou talvez sua mágica simplesmente tenha se quebrado há muito tempo e eles não funcionem mais. Independentemente da verdade, agora são apenas curiosidades históricas. Os magos modernos têm sua própria rede de teletransporte em funcionamento, de modo que a maior parte do interesse pelos portões de Bakura secou. Pelo menos do lado dos magos. Depois de lembrar Zorian de não pular a lição amanhã também, Alanik decidiu sair da mesma maneira que chegou, teleportando para fora. Zorian balançou a cabeça para afastar as histórias fantasiosas de artefatos antigos e continuou trabalhando em seu protótipo de golem. Ele perguntaria a Vini sobre o Sovereign-Gat e a rede de portões Bakura amanhã, embora não esperasse que isso fosse a lugar algum. Embora a história sobre o primeiro imperador de Nicosia pudesse ser interpretada como um relato do ciclo do tempo, não fazia sentido que um artefato supostamente armazenado na capital causasse um efeito centrado em Zashi e Soria. Oh, bem, não lhe machucou nada para perguntar. Apenas meia hora depois, Zorian percebeu que Alanik havia se teletransportado para dentro de seu quarto, apesar do fato de ter protegido contra o teletransporte. Franzindo a testa, Zorian escreveu um lembrete para ele mesmo derrubar seu atual esquema de ala nos próximos dias e colocar algo mais forte. E um segundo lembrete para perguntar a Alanik como diabos ele havia feito isso. Zorian estava preocupado com o fato de Vanni não o receber em sua casa da maneira como ele fez a última vez que eles falaram no reinício anterior.
Afinal, ele não havia passado o mês visivelmente abatendo a população de lobos do inverno como na última vez, e isso parecia ter tido grande influência sobre ele. Como se viu, ele não precisava se preocupar. O homem estava mais amistoso e prestativo do que nunca, embora também falador e propenso a digressões. Ah, o Quaibasa, a Ilha dos Exilados, disse Vanni. Um lugar fascinante e um tópico fascinante. Escrevi um livro sobre a Guerra dos Necromantes, sabia? Não é um tópico fácil de escrever de maneira objetiva, pois muitos estão prontos para descartá-los como monstros e criminosos fora de controle. Zorian emitiu um som que poderia ser interpretado como um acordo, embora, na verdade, sua opinião sobre os Ibazans não pudesse ser menor. Talvez se ele não tivesse testemunhado repetidamente todos os assassinatos e destruição em Soria, talvez sentisse pena deles, mas como era? Eles realmente eram escória perigosa aos olhos dele. Sem saber das reflexões internas de Zorian, Vanni lançou uma explicação prolongada das causas por trás da Guerra dos Necromantes. Ele falou de disputas de sucessão em várias casas importantes e famílias reais que se desenvolveram quando seus líderes se transformaram em lixas e vampiros e seus herdeiros perceberam que nunca herdariam o direito de primogenitura porque seus pais nunca morreriam sozinhos. Ele falou das pessoas comuns, que odiavam os necromantes com paixão, e se ressentia de ser governado pelos mortos-vivos. Finalmente, ele falou do desejo de supremacia de Odemar e de como eles ficaram felizes em provar sua autoridade sobre toda a Altazia, envolvendo-se em todas as disputas que pudessem encontrar para colocar as pessoas mais simpatizantes em posições de liderança. Finalmente, tudo veio à tona quando o reino de Sulanon, naquela época em uma união pessoal com Eldemar, se rebelou contra seu rei, apoiado por Rei-Namassar. Quando perderam a rebelião, foram forçados a proibir a necromancia pelo rei de Eldemar, ou então perderam suas terras para a coroa. A proibição, se promulgada, destruiria todo o exército de Sulanon, que fazia grande uso de mortos-vivos em seu exército na época, além de forçar vários aristocratas importantes a entregar seus títulos a seus filhos e a se exilar. Os necromantes, em Sulanon se recusaram a aceitar o tratado e levantaram um exército próprio, reforçado pela parte das forças armadas sulamonianas que ainda sentiam que tinham uma chance de vencer se continuassem lutando. Logo, eles se juntaram a outras forças que se ressentiam do crescente poder de Eldemar, as tribos Kuski restantes que ainda mantinham algum poder militar, os restos de covens de bruxas, a aristocracia de mortos-vivos de outros países que viam o vento soprando e queriam anular o precedente e os veria descartados de maneira semelhante, bem como vários atores oportunistas que achavam que tinham mais a ganhar se aliando aos necromantes do que ao rei de Eldemar. A Guerra dos Necromantes havia começado. Os necromantes logo se mostraram oponentes cruéis e impiedosos, e as atrocidades que cometeram contra aldeias capturadas e soldados derrotados chocaram o continente. Quaisquer simpatias ou apoio que tinham de partes neutras que queriam ver Eldemar se humilhavam rapidamente evaporaram. Em vez de servirem de força contra o domínio de Eldemar, eles entregaram ao reino em crescimento exatamente o tipo de guerra que eles precisavam para consolidar sua autoridade e legitimidade. Quando o general fértil Oróculo de Eldemar derrotou o exército do necromante liderado por Quataxish, destruindo-o como uma força coerente, o continente suspirou de alívio. O reino de Eldemar reescreveu o mapa a seu favor e foi visto como herói por ele, em vez de agressores tirânicos. O rei de Eldemar concordou graciosamente em não persegui-los até seu novo lar. Sem dúvida, isso foi por causa de sua grande misericórdia, em vez de falta de vontade de enviar soldados para uma terra sem valor, varrida pelo gelo, a fim de perseguir um inimigo quebrado. Por outro lado, considerando que levou mais de 100 anos para que os exilados voltassem a causar problemas, Zorian supôs que não poderia culpá-lo por seu raciocínio. Inferno! Ele ainda não tinha certeza do que os Ibazans esperavam ganhar com a destruição de Soria. Ele supôs que, se a liderança deles fosse composta por mortos-vivos e mortais, eles poderiam ter participado pessoalmente da Guerra dos Necromantes e ainda estavam amargurados por isso. Bem, eu odeio interromper uma história tão fascinante, mas eu estava realmente esperando perguntar sobre alguns artefatos históricos, disse Zorian quando finalmente viu uma pausa na discussão de Vanni. Oh! Vanni disse, se animando. Sim, eu gostaria de saber se você tem algumas fontes sobre os portões de Bakura e o Portão Soberano. O Portal Soberano não é nada, disse Vanni com desdém.
Os membros da realeza nem deixam ninguém vê-lo, muito menos examiná-lo. Eu tenho dúvidas se existe mesmo. Os portões Byakura, no entanto. Vanni prontamente começou a vasculhar suas pilhas de livros e continuou a fazê-lo por mais 15 minutos. Finalmente, ele encontrou o que procurava em algum canto esquecido. Ele folheou o livro até encontrar a página correta e enfiou nas mãos de Zorian enquanto apontava para a ilustração estampada nela. Os portões Bakura não se pareciam com o que Zorian imaginara. Quando Alanicos descreveu a Zorian, ele percebeu que eram algo como arcos ou anéis de pedra ou algo assim. Em vez disso, pareciam icosaedros ocos montados em algum tipo de barra preta. Não é muito parecido com um portão na opinião de Zorian. É difícil estudar os portões, já que ninguém testemunha em operação real há algum tempo, mas, pelos escritos encontrados inscritos em seus pedestais e preservados registros escritos, sabemos que eles funcionam de maneira semelhante a uma plataforma de teletransporte, disse Vanni, acenando com o dedo sobre a ilustração por algum motivo. Apenas eles abrem um buraco dimensional que conecta um portão a outro, em vez de teleportar pessoas que estão do lado de dentro. Provavelmente não é uma boa ideia ficar dentro do portão enquanto ele é ativado. Zorian deu ao homem um olhar incrédulo. Bem, quero dizer, poderia ter algum tipo de recurso de segurança para abortar o procedimento de ativação se alguém estivesse lá dentro, defendeu-se Vanni. De qualquer forma, as barras são provavelmente estabilizadoras, garantindo que a fenda fique aberta por tempo suficiente para que as pessoas passem. HMM. Eles parecem realmente poderosos e exóticos. Estou surpreso que haja tão pouco interesse neles, disse Zorian. A maioria das pessoas pensa que não era tão eficiente quanto as plataformas de teleporte modernas e que é exorbitante cara e difícil de fabricar. O feitiço do portão é quase certamente feito com engenharia reversa a partir dos portões Bakura, quando as pessoas ainda sabiam como ativá-los, e é praticamente o auge da magia dimensional que poucos magos podem lançar com segurança. A mágica do teletransporte, por outro lado, é relativamente acessível e barata. No final, tudo se resume ao fato de atualmente serem inertes e ninguém sabe como usá-los. Se, de fato, eles podem ser usados nos tempos modernos. Eles são os artefatos mágicos mais antigos que conhecemos. É possível que eles tenham quebrado há muito tempo. Quantos deles existem? Zorian perguntou. Centenas são conhecidas, disse Vanni. Só os deuses sabem quantos mais permanecem desconhecidos em alguma selva distante ou no pico de uma montanha. Os Bakura realmente adoraram colocar aqueles portões por todo lado, ao que parece. HMM. Na verdade acho que tem um mapa de todos os portões registrados em Altazia. Demorou mais de meia hora para Vanni encontrar o mapa na bagunça que era sua casa, mas acabou conseguindo. Zorian estudou com curiosidade, notando imediatamente um local específico. Senhoria tem um portão Bakura? Ele perguntou incrédulo. Como? Onde? Nunca ouvi nada sobre isso. Oh, aquilo. Vanni bufou. Eu quase esqueci disso. Esse portão está localizado nas profundezas da masmorra abaixo de Senhoria, muito longe dos níveis perigosos. Seria suicídio ir até lá para a maioria dos magos, então ninguém estuda isso, que eu saiba. Pesquisadores interessados nos portões têm locais mais seguros para acampar. Depois de estudar o mapa por um tempo e não conseguir encontrar nada realmente notável, Zorian agradeceu a Vanni pelo seu tempo e saiu. Os portões Bakura eram interessantes, mas ele não via como eles poderiam estar conectados como loop temporal. Outro beco sem saída para ele, mas pelo menos ele não perdeu muito tempo com este. Os olhos de Zorian se abriram abruptamente quando uma dor aguda irrompeu de seu estômago. Todo o seu corpo convulsionou, cedendo contra o objeto que caiu sobre ele, e de repente ele estava bem acordado, sem nenhum traço de sonolência em sua mente. Bom dia, irmão. Uma voz irritantemente alegre soou bem em cima dele. Bom dia, bom dia, bom dia. Zorian lançou a Kirili um olhar incrédulo. O que? Por que ele estava aqui? Ainda faltavam alguns dias para o festival de verão e a última coisa de que se lembrava era de adormecer pacificamente. Zashi morreu prematuramente de novo ou foi morto durante o sono, mesmo sem perceber. Ele ficou fora de seus pensamentos quando Kirili o chutou, aparentemente infeliz por ele a estar ignorando. Ele habilmente apunhalou o dedo no flanco dela, fazendo-a perder o controle sobre ele com um grito de indignação, e depois aproveitou o momento de fraqueza dela para jogá-la fora e se levantar.
Eu preciso lançar um feitiço, disse ele, olhando para ela. Por favor, me dê um tempo sozinha. Posso assistir? Ela perguntou. Zurian levantou a sobrancelha para ela. Você acha que pode ficar quieto por 10 minutos? Ela colocou a palma da mão sobre a boca, imitando o sinal de silêncio. Direita. Vá trancar a porta para que a mãe não esteja nos incomodando, ele ordenou. Eu preciso de muita concentração para isso. Além disso, a mãe ficaria furiosa se o encontrasse derramando sal e poeira de quartzo no chão, por isso era melhor que ela ficasse de fora até que ele terminasse. Felizmente, ele tinha ambos os materiais disponíveis em quantidades suficientes para poder executar o feitiço de rastreamento de marcadores sem demora. 10 minutos depois, Zurian voltou a ter uma ideia de onde estavam todos os indivíduos marcados em relação a si mesmo. 2 deles novamente, um representando ele e o outro na direção de Soria. Menos de 1 minuto depois, o outro marcador mudou abruptamente de posição para o sudeste de onde estava originalmente e depois mudou para o sul novamente, pouco tempo depois. Teletransporte. O dono do marcador parecia ter muita pressa de se afastar de Soria. Não havia terceiro marcador. O outro marcador era quase certamente Zashi. Zurian sentiu, seu colega de classe definitivamente começou a reiniciar em Soria, e fazia sentido ele ter o marcador, já que Zurian tinha que obtê-lo de algum lugar. Isso deixou Reid Ruby. Então, ou ele não iniciou o ciclo do tempo nas proximidades de Sirin, conseguiu se teletransportar para fora do raio de detecção de Zurian nos 15 minutos, ou então ele levou para estabelecer o ritual de rastreamento. Ou ele simplesmente não o fez. Não tem um marcador. Ele repetia o ritual de detecção a cada 2 dias e veria se o terceiro marcador apareceu. Esse feitiço é manco, reclamou Kiriele, cutucando no flanco e interrompendo sua concentração. Aparentemente, isso foi o mais longe que sua paciência foi. Não há nada para ver. Aqui, tem um enxame de borboletas, suspirou Zurian, conjurando um pequeno enxame de borboletas brilhantes e coloridas. Na verdade, foi um feitiço bastante difícil de realizar. Apesar do efeito totalmente inútil, foram necessárias muitas habilidades e práticas para criar tantas ilusões animadas e sólidas e torná-las meio convincentes. Ainda assim, a capacidade do feitiço para distrair e fascinar Kirill era tão grande quanto ele esperava que fosse. Levou 1 minuto inteiro para perceber que ele havia saído da sala. Vale cada minuto que ele gastou em aprender. Tudo bem, murmurou Zurian para si mesmo, respirando fundo para se firmar. Desliguei temporariamente o esquema de proteção da casa, neutralizei a armadilha de explosão e a armadilha do sono, bloqueei o mecanismo ácido e destruí o farol de alarme disfarçado de lacre do documento. É isso. Terceira vez é o charme. E com isso, Zurian ordenou que o pequeno golem de madeira à sua frente fosse buscar os papéis para ele. De jeito nenhum ele estava chegando perto do cofre pessoalmente. O golem de madeira, versão 2, avançou lentamente. Seus movimentos eram desajeitados e bruscos, mas não tropeçavam ou balançavam bêbados, o que era uma grande melhoria em relação à versão golem de madeira. Seria inútil em batalha, mas essa tarefa era algo que ele sentiu que sua criação poderia realmente começar. Caso contrário, ele tinha uma vara, dobrável de 10 pés na reserva. Surpreendentemente, a coisa toda saiu sem problemas. O golem alcançou o cofre e tirou uma pilha de documentos sem uma armadilha horrível que o atrapalhou no processo e depois caminhou até ele e lhe entregou seu prêmio. Foi só quando ele tentou tirar os documentos das mãos do golem que o desastre ocorreu. Ele tolamente assumiu que o golem deixaria automaticamente a pilha de papel quando Zurian tentou arrancá-los de suas mãos, mas é claro que a boneca de madeira tinha não existem tais instintos. Era muito lento para soltar o punho e terminou desequilibrado quando Zurian, sem querer, o puxou para a frente. Antes que Zurian percebesse, toda a pilha de papéis foi lançada no ar e acabou espalhada pelo chão da sala de Vazen. Zurian meio que esperava que os papéis de repente explodissem em chamas por puro despeito, mas felizmente eles permaneceram intactos. Apenas completamente desordenado, provavelmente exigindo que ele passasse horas resolvendo-os. Ah, que se dane! Zurian disse, pegando papéis rapidamente em uma pilha indisciplinada e colocando-a na bolsa. Vou levar a coisa toda comigo e resolver isso mais tarde. Ele pegou seu klutz de um golem e se teletransportou para fora de casa. Pequenos aborrecimentos à parte, a missão foi um sucesso e ele finalmente conseguiu descobrir o que era tão importante sobre esses documentos.